O silêncio da pequena Nazaré foi quebrado por uma presença dos céus que faria aquele dia comum se tornar o mais extraordinário da história. Maria, uma jovem com pureza no olhar e fé no coração, estava sozinha quando a luz divina preencheu o ambiente. Era Gabriel, o mensageiro de Deus, cuja presença majestosa fez o ar vibrar com poder divino. Suas primeiras palavras ecoaram como música. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O coração de Maria acelerou, suas mãos tremeram. Que tipo de saudação seria esta? Antes que pudesse organizar seus pensamentos, a voz poderosa do anjo voltou a soar. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. As palavras pairaram no ar como estrelas brilhantes. Maria, demonstrando uma sabedoria além de seus jovens anos, não duvidou, mas buscou compreender. Como se dará isso, uma vez que não conheço o homem? Sua voz, embora suave, carregava a força de uma fé inabalável. Gabriel, com a autoridade de quem fala diretamente do trono de Deus, revelou o mistério de Deus. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E como um sinal da onipotência divina, acrescentou: Eis que também Isabel, tua parenta, aquela que chamavam estéril, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela. As palavras seguintes do anjo ressoariam através dos séculos, porque para Deus nada é impossível. Maria, em um momento de sublime entrega, pronunciou as palavras que mudariam o curso da história. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nas semanas que se seguiram, a vida de Maria se transformou. Seu corpo começava a mostrar os sinais da promessa de Deus, enquanto seu coração guardava o segredo. José, o homem justo a quem estava prometida, logo percebeu os sinais da gravidez. Seu mundo desabou. Noites de angústia o consumiram, debatendo-se entre o amor por Maria e o que parecia ser uma traição imperdoável. Mas o céu não ficou em silêncio. Em uma noite de sono inquieto, José foi visitado por um anjo em sonho. A voz do anjo ecoou em sua mente: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. As palavras seguintes acenderam uma chama de esperança em seu coração. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ao despertar, José sentiu o peso da dúvida se dissipar como névoa sob o sol da manhã. Com uma nova determinação brilhando em seus olhos, ele abraçou seu papel neste plano do Senhor, recebendo Maria como sua esposa e guardião do mistério que crescia em seu ventre. Os meses passaram, e o ventre de Maria crescia com a promessa divina. Foi então que um decreto de César Augusto ecoou por todo o império. Todos deveriam se registrar em suas cidades de origem. Para José, descendente da linhagem real de Davi, isso significava uma jornada a Belém, a cidade de seus ancestrais. Com Maria nos últimos estágios da gravidez, eles enfrentaram uma odisseia de 150 quilômetros. O caminho serpenteava por colinas íngremes e vales profundos, através de 3 regiões: Galileia, Samaria e Judeia. Cada passo era um teste de fé e resistência. O sol escaldante do dia dava lugar ao frio cortante da noite. Bandos de ladrões espreitavam nas sombras, tornando cada trecho da viagem um desafio. Maria, montada em um jumento, sentia cada solavanco do caminho. José caminhava ao lado, olhos atentos aos perigos,
mãos calejadas prontas para proteger sua preciosa família. Após dias de jornada extenuante, as muralhas de Belém finalmente apareceram no horizonte. O alívio, no entanto, foi breve. A pequena cidade transbordava de viajantes, todos buscando abrigo para a noite. José, com o desespero crescendo em seu peito, bateu de porta em porta. Não há lugar. Era a resposta que mais recebia pelas ruas estreitas da cidade. Quando a esperança parecia se esvair, um homem, tocado pela visão da jovem grávida exausta, ofereceu o único espaço disponível: um estábulo cavado na rocha. Ali, entre o calor dos animais e o cheiro de feno fresco, Maria sentiu as primeiras contrações. Na quietude da noite estrelada, longe do conforto de um lar, o milagre aconteceu. O choro de um recém-nascido cortou o ar, misturando-se aos sons suaves dos animais. Jesus, o prometido, o Filho do Altíssimo, entrou no mundo não em um palácio, mas em uma manjedoura. Maria, com um amor indescritível nos olhos, envolveu o bebê em faixas, como era costume. José, maravilhado, contemplava o pequeno rosto que carregava o destino da humanidade. A manjedoura de pedra, forrada com palha macia, tornou-se o primeiro berço do Rei dos Reis. Nos campos ao redor de Belém, a noite parecia como qualquer outra para os pastores. Homens simples, considerados impuros pela sociedade, velavam seus rebanhos sob o manto estrelado. O silêncio da noite foi subitamente rompido por uma luz que rasgou os céus, mais brilhante que 1000 sóis. Um anjo do Senhor apareceu, sua glória iluminando a escuridão como o amanhecer. O terror inicial dos pastores foi acalmado pela voz do anjo. Não temam, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Antes que pudessem processar o que ouviam, o céu noturno explodiu em luz e som. Uma multidão do exército dos céus se juntou ao anjo, suas vozes se elevando em um coro majestoso. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. A harmonia celeste ecoou pelos vales, fazendo até as estrelas parecerem silenciosas, em comparação. Quando o último acorde se dissipou e os anjos retornaram aos céus, os pastores se entreolharam, seus rostos iluminados por uma mistura de espanto e alegria. Sem hesitação, eles disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Com passos apressados, eles correram para a cidade. Guiados por uma força invisível, encontraram o estábulo onde Maria e José estavam com o bebê. Ali, diante da manjedoura, caíram de joelhos. Seus olhos, acostumados a observar as estrelas, agora contemplavam aquele que as criou, envolto em simples faixas de pano. Saindo dali, os pastores não podiam conter sua alegria. Pelas ruas de Belém, eles compartilhavam com todos o que tinham visto e ouvido. Suas palavras, embora simples, carregavam o peso da verdade divina, causando espanto em todos que as ouviam. Maria, ouvindo os relatos emocionados dos pastores, guardava todas essas coisas, ponderando-as em seu coração. Cada palavra confirmava a grandeza do que Deus estava realizando através dela. Meses se passaram, e a notícia do nascimento extraordinário começou a se espalhar além das fronteiras de Israel. No distante Oriente, um grupo de sábios, estudiosos das estrelas e das antigas profecias, observou um fenômeno celeste sem precedentes. Uma estrela, mais brilhante e singular que qualquer outra, havia aparecido nos céus. Convencidos de que esta estrela anunciava o nascimento de um rei extraordinário, estes magos embarcaram em uma jornada épica. Atravessaram desertos escaldantes, montanhas imponentes e rios caudalosos, seus olhos sempre fixos na estrela guia. Finalmente, chegaram a Jerusalém, a cidade do grande rei. Sua pergunta ecoou pelos corredores do poder:
Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Herodes, um homem conhecido por sua crueldade e paranoia. Herodes, sentindo seu trono ameaçado, convocou secretamente os principais sacerdotes e escribas. Com uma voz que mal disfarçava seu medo, ele perguntou: onde deve nascer o Cristo? A resposta veio prontamente, ecoando uma antiga profecia: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Com um sorriso que escondia intenções sombrias, Herodes enviou os magos a Belém, dizendo: ide e buscai diligentemente o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Suas palavras eram doces, mas seu coração tramava a destruição. Os magos partiram de Jerusalém, seus corações pulsando com expectativa. A estrela que haviam visto no Oriente reapareceu, guiando-os com sua luz sobrenatural. Finalmente, ela parou sobre uma modesta casa em Belém. Ali, com uma mistura de reverência e emoção, encontraram o menino Jesus com Maria, sua mãe. Naquele momento, toda a sabedoria do Oriente se curvou diante da sabedoria eterna. Os magos, homens acostumados a desvendar os mistérios do céu, prostraram-se diante daquele que criou os próprios céus. Abrindo seus tesouros, ofereceram presentes que falavam mais do que palavras poderiam expressar: ouro, reconhecendo a realeza do menino; incenso, honrando sua divindade; e mirra, prefigurando seu futuro sacrifício. A noite trouxe um sonho carregado de urgência divina. Uma voz clara advertiu os magos para não retornarem a Herodes. Obedientes à orientação dos céus, eles partiram para sua terra por outro caminho, seus corações transformados pelo encontro com o Rei dos Reis. Mal os magos haviam partido quando José foi novamente visitado em sonho. A voz do anjo era grave e urgente: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Sem hesitar, José acordou Maria. Na escuridão da noite, eles reuniram o pouco que tinham e partiram. O menino Jesus, apenas um bebê, foi carregado para longe de sua terra natal, fugindo da fúria de um rei terreno que temia perder seu trono para o verdadeiro rei. A jornada para o Egito foi árdua. Dias de calor escaldante no deserto, noites frias sob as estrelas. Mas a cada passo, a promessa de Deus os envolvia como um manto protetor. Enquanto a Sagrada Família encontrava refúgio na terra dos faraós, a ira de Herodes se manifestava de forma terrível em Belém. Percebendo que fora enganado pelos magos, ele ordenou um ato de indescritível crueldade: a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém e seus arredores. O choro das mães ecoou pelas colinas da Judéia, cumprindo a antiga profecia de Jeremias sobre Raquel chorando por seus filhos. Anos se passaram até que a voz do anjo voltou a falar a José em sonho: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a vida do menino. Mais uma vez, José obedeceu prontamente. A família retornou, estabelecendo-se na cidade de Nazaré, na Galileia. Ali, Jesus cresceria em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. O menino nascido em circunstâncias tão humildes, adorado por pastores e reis, perseguido desde o berço, estava destinado a mudar o curso da história humana. Esta história do nascimento de Jesus, narrada nos evangelhos, transcende o tempo. É um relato de como Deus tocou a humanidade de maneira íntima e transformadora. Dos campos de Belém aos palácios do Oriente, das manjedouras aos tronos, a chegada deste bebê anunciou uma nova era de esperança e redenção para toda a humanidade. Em cada detalhe, a estrela guia, o coro angelical, a adoração dos pastores e dos magos,
vemos o cumprimento de antigas profecias e o desenrolar do plano de Deus. O conto do nascimento de Jesus nos lembra que os maiores eventos da história podem começar nos lugares mais improváveis e que a verdadeira grandeza frequentemente se manifesta na mais profunda humildade. Assim termina o relato do nascimento que dividiu a história em antes e depois, um evento que continua a inspirar fé, esperança e amor em corações ao redor do mundo, geração após geração. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conto do reino. Chegamos ao fim da história. Se você gostou, não esqueça de clicar em Gostei. Comente o que você achou e qual a próxima história você gostaria de ouvir. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas e até o próximo conto do reino.